Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos vocês. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui neste culto presencial e você que está online. Seja bem-vindo. Vamos nos unir, né? Para adorar ao Senhor. Vamos nos unir neste lugar e com vocês que estão também online para estar realmente adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu te convido a ficar de pé. Eu quero ler 2 Crônicas 32, onde o rei Ezequias se viu num momento muito difícil, né? E a palavra de Deus veio para ele, né? Dizendo para que ele transmitisse para todo o povo. E a palavra que Deus me deu hoje, tanto de manhã quanto agora à noite, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco, aleluia, do que com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. A palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? A palavra rema de Deus, uma palavra profética que Deus está dando para nós nesta noite é: esforçai-vos e tende bom ânimo. Diga comigo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e nem vos espanteis. Eu não sei a luta que você está passando, mas o inimigo, ele tem se levantado, ele sempre se levanta. Pode ser que a sua luta seja no seu trabalho, na sua escola, no seu casamento. Pode ser que seja uma luta interior que você está enfrentando. E o inimigo está tentando te destruir, está tentando te paralisar. Ele quer te calar, ele não quer que você abra a tua boca para proclamar as maravilhas do Senhor. Mas Deus nesta noite está dizendo para você: não pare, esforça-te, tem bom ânimo. Deus sempre diz: tem de bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Ele diz: tem de bom ânimo, sejam corajosos, sejam valentes, porque ele diz aqui: porque o que está com vocês é maior do que aquele que luta contra a sua vida. Amém? Creia nisso. Não deixe o inimigo te paralisar, não deixe o inimigo te abater, mas se levanta como um homem, como uma mulher de Deus, como um jovem cheio do Espírito Santo, porque ele está dizendo que com os nossos adversários está um braço de carne, um braço de derrota, um braço de fracasso, mas ele diz que conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar. E eu gosto dessa parte: para guerrear as nossas guerras. Amém? Há momento que não há força em nós para guerrear, não é verdade? Mas o Senhor diz que Ele guerreia. Ele guerreia as nossas guerras. E a palavra de Deus diz que o povo descansou diante dessas palavras do rei Ezequias. E Deus está dizendo: descansa nas minhas palavras, descansa nas minhas promessas, porque elas não falham. Amém? Ore comigo agora, abra sua boca e comece a orar, crendo que você é mais que vencedor. Coloque esse inimigo que está te oprimindo a sua vida, está te deixando para baixo, triste, abatido, em retirada agora da sua vida. Vamos orar. Querido Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e poderosa, ó Pai. Eu quero te glorificar, porque tu és Jeová Sabaote, o Deus que batalha as nossas guerras. Senhor, eu quero, ó Pai, te engrandecer nesta noite, porque eu sei que o Senhor já
colocou os nossos inimigos em retirada e caído por terra, ó Pai. Eu quero te engrandecer, porque eu creio de todo o meu coração que o Senhor já rasgou todo o decreto das trevas e estabeleceu a tua palavra de vida e vitória sobre as nossas vidas, sobre as famílias deste ministério, ó Pai. Eu quero te glorificar e te bendizer, ó Pai. E eu te clamo agora, Senhor, que o teu Espírito Santo que age, o teu Espírito Santo que é Espírito de poder, possa estar se movendo, ó Deus, neste lugar, ó Pai. Ó Deus, vai quebrando com cadeias que está prendendo almas, prendendo vidas, vai tirando todas as algemas, ó Pai, toda a mordaça, Senhor, que está fazendo vidas se calarem, ó Pai, e não abrir a boca para falar contigo, para te adorar, para te engrandecer. Oh Deus, vai guerreando as nossas guerras, Senhor, vai tirando toda a opressão, vai tirando toda a tristeza, toda a angústia, que sai em retirada deste lugar agora, porque nós declaramos que aqui está um povo forte, um povo alegre, um povo vencedor. Aqui está o povo de Deus, aqui está a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, e nós declaramos vitória, vitória sobre as nossas vidas, vitória sobre este ministério, vitória sobre as famílias deste ministério. Nós declaramos que o Senhor está agindo neste lugar. Deus, eu quero te glorificar, te adorar, porque o Senhor está agindo neste lugar. O Senhor está agindo em cada lar, em cada família, ó Pai. Lares, famílias estão recebendo agora uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de ânimo, uma unção de coragem, ó Pai. Oh Deus, nós declaramos que nós não somos um povo caído, nem desanimado, mas nós somos um exército que avança, um exército, ó Pai, que vai em busca de conquistas, ó Pai, porque o Senhor é o general que está à nossa frente, Jesus. Por isso nós te engrandecemos nesta noite, entregamos a direção deste culto ao Espírito Santo de Deus. Oh Pai, entregamos, ó Pai, todos os atos deste culto a Ti, para que sejam tudo para o louvor da Tua glória. Por isso nós te adoramos, te bendizemos e te exaltamos em nome de Jesus. Dê uma salva de palma para este Deus glorioso, a este Deus vencedor, a este Deus que está conosco como um poderoso guerreiro. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor Jesus já começou a obra dele aqui em nós nessa noite. Creio que o Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para fazer na sua vida aqui nessa noite. Vamos adorar a Ele. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. E tu és bom. Tu és bom, bom.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Diga! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, tu és Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. A presença do Senhor, ela é preciosa. E ela vale mais do que o ouro, mais que a prata. Busque essa presença. Deseje essa presença na sua vida. Porque a presença do Senhor Jesus, ela nos transforma, ela nos molda. E eu creio que essa presença já está aqui, transformando as nossas vidas, transformando os nossos corações. Então, cante essa canção de todo o seu coração, abra sua boca mesmo e se entregue. Esquece quem está do seu lado, esquece o que você tem para resolver quando você sair daqui, ou amanhã, começando a sua semana. Esse é o momento de você adorar ao Senhor Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Diga isso pra Ele. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Deus.
Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu só quero a tua presença. Eu creio que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. E se existe algo que faz diferença nas nossas vidas, é a presença de Deus. E a graça do Senhor, ela nos assegura que possamos realmente desfrutar desta presença maravilhosa e nos apresentarmos com ousadia diante do seu trono de graça, a fim de recebermos graça, misericórdia, socorro em ocasião oportuna. Como já foi dito, não importa qual seja a sua dificuldade, o seu problema, a sua luta, Deus tem provisão para a sua vida. Mas eu quero desafiar você nesse momento, de uma forma toda especial, a apresentar a sua adoração diante do trono de Deus, reconhecendo que o seu favor, a sua graça, que é mais do que favor imerecido, a sua capacitação, o seu poder, a sua provisão tem sido abundante na sua vida, que você separe uma oferta, que você traga a sua primícia, que você traga o seu dízimo aqui no altar de Deus, como expressão de adoração à fidelidade e ao amor e ao poder de Deus na sua vida. A palavra do Senhor declara que nunca deveríamos nos apresentarmos diante dele de mãos vazias. É interessante esse princípio que é revelado no livro de Levíticos. E muitas vezes nós não nos preparamos para apresentar uma oferta no altar de Deus. É muito fácil quando nós cantamos, mas quando nós realmente oferecemos algo que nos custe sacrifício, então é diferente. Então é aceito como sacrifício, porque sem sacrifício não há sacrifício. Então aquilo que realmente sai do nosso coração, com entendimento, como expressão e demonstração de amor, então é aceito como aroma suave, como um cheiro agradável às narinas do Senhor. Isso vai reverter em bênçãos sobre as nossas vidas. E eu quero liberar uma bênção. Você tem a oportunidade agora de ser tocado pelo poder de Deus na área financeira. Na realidade, Deus não precisa dos nossos recursos, mas nós precisamos da bênção e do favor dele. Então, nós precisamos aproveitar esta oportunidade maravilhosa e com alegria, com júbilo, com gratidão, adorarmos ao Senhor nesse momento. Pegue então a sua primícia, a sua oferta, o seu dízimo, que nós vamos apresentar ao Senhor. Querido Deus, eu quero expressar o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão pelo alto privilégio que temos de estarmos reunidos, congregados na tua presença, na tua casa chamada casa de oração, aonde o Senhor ordena a sua bênção, onde o Senhor dispensa a tua graça, que o teu amor, a tua glória, o teu poder, a tua unção possa envolver os teus filhos amados, que tu venhas surpreendê-los em o nome de Jesus, liberando uma graça e uma unção de provisão, milagre criativo na área financeira. Ó Deus, como expressão da fidelidade, da obediência, porque a obediência atrai bênção, que seja liberado, libere anjos para liberar, tocar nos teus filhos. Consagramos esta moeda, esses valores diante do teu altar, aqueles que serão uma transferência de Pix, ó Deus, aqueles que vão estar, ó Deus, trazendo aqui em espécie no altar, ó Deus, que o Senhor esteja movendo, que o Senhor esteja efetuando uma obra de poder, surpreendendo os teus filhos, manifestando o teu poder, entrando com milagre, abrindo portas de emprego, em nome de Jesus, Senhor. Pai, abre portas nessa semana, surpreenda aqueles que são profissionais liberais, surpreenda, meu Pai, ó Deus, aqueles que são autônomos, em nome de Jesus, abre uma porta toda especial, em nome de Jesus, nesta semana. Ó Deus, aqueles que têm comércio, surpreenda-os pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que trabalham em alguma empresa, Senhor, que eles sejam promovidos, abençoados, reconhecidos,
guarda-os, prospera-os, que a tua provisão, a tua graça, a tua unção venha sobre os teus filhos amados, ó Deus, que são obedientes e gratos ao Senhor pela tua fidelidade. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua provisão, e oramos em teu nome, Jesus, amém. Adore ao Senhor nesse momento, amém. Ao Cordeiro seja o louvor, diga, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja de você se declarar para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você tem motivos de sobra para adorá-lo nessa noite, para exaltar e agradecer o nome dEle.
Eu tenho certeza que você tem algo para falar para Ele nessa noite. Comece a se expressar para o Senhor. Diga o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso e o quanto você precisa dEle. Você precisa da presença dEle, porque a presença dEle é preciosa. Eu não sei se você já parou para pensar como seria a sua vida sem a presença do Senhor Jesus. Mas nós, sem a presença do Senhor Jesus, não somos nada. Nós somos pó. Sem o Senhor Jesus, nós não podemos viver. Então diga algo para Ele nessa noite. Diga: Deus, a minha alma anseia por Ti, Pai. A minha alma anseia, Jesus, pela Tua presença. E talvez você não esteja mais sentindo. Diga, seja sincero com Ele. Deus, eu quero voltar a Te sentir. Eu quero sentir essa presença, Pai, de novo dentro de mim. Eu quero sentir isso borbulhando dentro de mim, Pai, queimando, ardendo dentro de mim. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. E como a costa suspira pelas águas, a minha alma anseia por Ti. E como a costa suspira pelas águas,
Imagine o trono de Deus. Imagine que você está diante do Senhor e cante para Ele. Como os 24 anciões. Mais uma vez, cante. Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Santo, 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 aleluias. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é Deus. Nós glorificamos, nós exaltamos o nome daquele que era, que é e que será eternamente. E hoje pela manhã, exatamente agora, nesse momento, eu disse uma coisa que me perguntaram uma vez, e eu vou repetir aqui, porque é importante, eu creio. Me disseram, por que todas as vezes que nós estamos no culto, nós nos emocionamos, ficamos emocionados? E eu disse à pessoa, nós não nos emocionamos, nós ficamos comovidos. Porque a presença do Senhor, essa presença gloriosa que está aqui nesse lugar agora, ela nos constrange. Ela nos constrange, ela nos leva à entrega, ela nos leva à rendição. E isso é glorioso, isso é maravilhoso. E quando nós fazemos isso, o Senhor nos enche, o Senhor continua nos enchendo, o Senhor continua preparando o nosso espírito para receber aquilo que Ele quer entregar a nós nessa noite. Creia que o Senhor, o nosso Deus, está aqui porque Ele garantiu que estaria onde 2 ou mais estivessem reunidos, e nós estamos aqui, muito mais do que isso, Ele estaria presente. Então entenda que o Senhor está aqui, Jesus Cristo, aquele que te salvou, aquele que nos salvou, Ele está aqui, amém? E tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é para o Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, e eu quero orar em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha nessa noite, Senhor, com o Teu poder e a Tua glória, com a Tua unção, nos transformar, Senhor amado Deus. Mudar, Senhor amado Deus, o nosso coração, para que cada vez mais ele fique semelhante ao coração do Teu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha, Senhor amado Deus, mover as nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor amado Deus, nessa noite, trazer, Senhor amado Deus, aquilo que cada um de nós precisamos. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas vitórias. Que o Senhor venha trazer no coração de cada um, segundo a necessidade de cada um, segundo aquilo que tem movido, que tem, Senhor amado Deus, às vezes apertado, às vezes feito sangrar o coração. O Senhor sabe porque o Senhor viveu isso. Vem, Senhor, vem nessa noite, através da Tua palavra, dando graça, Senhor, dando graça a mim que sou, Senhor amado Deus, ou apenas um instrumento nas Suas mãos, e não quero ser mais do que instrumento nas Suas mãos. Eu não quero, Senhor amado Deus, ser impedimento, atrapalhar a Tua palavra que vai ser ministrada ao coração dos Teus filhos e ao meu coração. Mas, Senhor amado Deus, eu quero que o Senhor me use para o louvor da Tua glória, para a exaltação do Seu nome. E que, Senhor amado Deus, esta palavra bendita que o Senhor irá falar conosco nessa noite, eu tenho a convicção, Senhor, que ela fará tudo aquilo para o qual ela foi lançada. Ela não voltará vazia, mas ela agradará o Senhor, fazendo em nós aquilo que o Senhor tem planejado desde antes da fundação do mundo, para esta noite, para esta hora.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos diz: hoje é o dia oportuno, esta é a hora. E eu creio nisso. Como Paulo disse, eu falo porque eu creio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Prepara o nosso coração como terra fértil, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Podem se assentar. Louvado seja o Senhor. O tema da ministração de hoje que o Senhor preparou é vida de oração. Vida de oração. E se nós fôssemos falar a respeito de oração, e de uma vida de oração, com tudo o que a palavra de Deus nos revela, nós não sairíamos daqui. Eu creio que até a volta do Senhor. Mas o Senhor, na sua graça infinita, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos receber para esse tempo presente. Eu creio. Amém? E para que nós comecemos a falar a respeito de vida de oração, nós precisamos falar um pouco a respeito da humanidade, a respeito do homem. Nós precisamos voltar até Gênesis, até o Jardim do Éden, onde Deus formou o homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em acordo e sempre em acordo, porque eles vivem em unidade. Ele formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele criou o homem pela sua vontade, o homem puro, o homem imaculado, o homem separado para ele, o homem Adão. E de Adão ele tirou Eva. E eles então viviam no paraíso, no Jardim do Éden, num relacionamento constante, num relacionamento contínuo com o nosso Deus, recebendo do nosso Deus o tempo todo. O Senhor, a palavra do Senhor diz que na viração do dia ele encontrava com Adão e eles tinham um relacionamento. Eu imagino que eles tinham o relacionamento mais transparente que poderia acontecer. E o Senhor entregou a esse homem autoridade sobre toda a criação. Esse homem que não havia conhecido o pecado, esse homem que era separado por Deus, criado por Deus, criado da maneira como Deus quis criar, no lugar em que Deus quis que ele fosse criado e colocado ali naquele lugar, feito especialmente para ele. O Senhor fez com que este homem recebesse dele tudo, inclusive o seu DNA. Mas um dia terrível, o inimigo das nossas almas, o maligno, ele encheu o coração desse homem. Se foi através de Eva, se foi por sua decisão, isso é o que menos importa. Mas o inimigo conseguiu enganá-los e eles desobedeceram uma ordem do Senhor. E ao desobedecerem a ordem do Senhor, eles pecaram. Algo que não existia no jardim. Não existia desobediência. Assim como não existia nem pecado nem desobediência no Monte Santo do Senhor, no lugar onde Lúcifer pecou. E reproduziu a mesma coisa aqui em Adão. E o Senhor só teve uma coisa a fazer: tirar daquele lugar e colocar Adão neste mundo, para que ele aprendesse que a desobediência tem consequências. Mas o Senhor nunca o abandonou. Adão, que era um ser perfeito, passou a ser um ser imperfeito, danificado. Um ser que foi intoxicado pelo pecado. Um ser que incluiu no seu DNA a desobediência. E através disso que aconteceu, esse homem, pela reprodução, ele reproduziu homens e mulheres e toda uma humanidade deformada, defeituosa. Ele foi o primeiro de uma raça
de uma humanidade defeituosa. E nós fazemos parte desta humanidade. Mas no coração de Deus, o mesmo Deus que faz o fim antes do começo, o mesmo Deus que conhece todas as coisas, o mesmo Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, que tem o controle sobre todas as coisas, esse Deus, Ele já havia providenciado uma solução, a solução perfeita. E se por causa de um homem o pecado entrou no mundo, então por causa de um homem, o pecado seria redimido de toda a humanidade. Amém? Esse homem Jesus, o nosso mestre, o Salvador, ele nasceu da vontade de Deus, ele não nasceu da vontade da carne. Ele nasceu sem pecado e sem pecado, diferentemente de Adão, ele permaneceu até o fim. Esse homem, Jesus, ele foi obediente em todas as situações. Ele nunca decepcionou a Deus, ele nunca errou, ele nunca falhou, mas ele se sujeitou em todas as coisas à vontade do seu Criador, do seu Senhor, do seu Pai, e fez aquilo que Adão deveria ter feito. Ele inaugurou uma nova raça. Uma raça que não seria mais escrava, nem da carne nem do pecado. Uma raça que seria criada e que nasceria da vontade de Deus e do Espírito. Uma raça que traria em si uma nova natureza, não a natureza caída do homem carnal, do homem natural, mas a natureza espiritual, nascida da vontade do Senhor. E nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós dizemos sim, quando nós dissemos sim ao Senhor e o recebemos em nós, o Senhor imediatamente faz com que algo tremendo e maravilhoso aconteça. Porque o nosso espírito estava morto enquanto nós éramos carnais. Enquanto nós éramos carnais, a vontade da carne, o desejo da carne é que dominava a nossa alma. O desejo da carne que só traz contenda, que só traz problemas, que só traz excessos, luxúrias, cobiça. Foi então tirada de lado. E nasceu uma nova criatura. E essa criatura, a primeira coisa maravilhosa que aconteceu é que teve o seu espírito. Eu e você tivemos o nosso espírito recriado. Aleluias, glórias a Deus. E com o nosso espírito recriado, o Espírito Santo vindo habitar em nós, o próprio Deus habitando em nós, Ele então começa a trabalhar no nosso espírito. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela não nasce fazendo uma faculdade, mas ela precisa aprender. Ela precisa ser ensinada. Ela aprende a falar, a comer, ela aprende todas as coisas, sendo ensinada pelo seu pai, pela sua mãe. Assim o Espírito Santo de Deus, Ele veio e habitou em nós para nos ensinar o nosso espírito, fazer com que nosso espírito crescesse, fazer com que nosso espírito se desenvolvesse. E agora então vem uma pergunta que você poderia fazer a mim. O que tem isso a ver com uma vida de oração? Eu vou dizer para você que isso tem tudo a ver com uma vida de oração. Porque o homem carnal, o homem natural, ele não tem prazer, ele nem sabe o que é orar. Ele foi ensinado pelo inimigo a repetir palavras, a repetir como um tagarela. Palavras que ele nem mesmo entendia. Se hoje você perguntar para uma grande maioria de pessoas
que rezam o Pai Nosso, elas não vão saber te dizer exatamente o que elas estão dizendo nesta oração que o Senhor Jesus nos ensinou como modelo. São vãs repetições que o Senhor condena. Mas a nova natureza, a nova criatura, criada pelo Senhor, pela sua vontade, ela começa a ser instruída no seu espírito, pelo Espírito Santo, para dominar, para nos conduzir, para também nos ensinar, para que nós tenhamos uma vida totalmente diferente daquela vida que nós levávamos. Totalmente diferente. Nós somos separados, e como nós somos ministrados aqui, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos uma santificação. Mas essa santificação, ela é um processo, e depois toda a nossa vida nós vivemos esse processo, e esse processo de santificação, que vai culminar com a glória, ele só é possível por causa da presença do Espírito Santo ministrando ao nosso espírito. Só é possível na nova criatura. Só é possível em mim e você, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A partir então desse projeto, quando o Senhor estabeleceu uma nova humanidade, Jesus deixou de ser o unigênito Filho de Deus e passou a ser o primogênito de toda a criação a partir daquele momento. Essa humanidade, ela é separada por Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que Ele nos fez povo santo, nação santa, povo de exclusividade, de propriedade dEle, separado para a glória dEle. E nós temos que entender aquilo que nós aprendemos. Isso é maravilhoso. E o Senhor, Ele continua dizendo para nós que existe uma forma de viver desta nova criatura que é totalmente diferente da velha criatura. A nova natureza vive de uma forma diferente, tem prioridades diferentes, anseios diferentes, necessidades diferentes do que nós tínhamos antes. Essa nova criatura, ela vive para a glória do Senhor, enquanto a velha criatura vivia para a satisfação do ego e do egoísmo do homem. Era assim que nós vivíamos. E eu quero então, para que a gente possa entender o que nós vamos aprender do Senhor a respeito de vida de oração, eu quero fazer uma comparação e um exemplo. Usar de um exemplo para fazer essa comparação. O velho homem, aquele que não tem o espírito recriado, aquele que vive uma vida carnal e natural, essa carne, para que ela continue vivendo, para que ela continue se movendo, ela necessita respirar oxigênio, não é isso? Puxa o ar bem fundo no seu pulmão, faz assim, ó. Vamos lá, pode fazer, não faz mal, glória a Deus. A nossa velha natureza, a velha carne, ela vivia assim. E só por causa disso, o ar que o Senhor providenciou para que ela continuasse vivendo e andando sobre esta terra. Mas a nova criatura que somos nós não precisamos do ar para viver, isso precisa da carne. Aonde está a nossa alma e o nosso espírito recriado. Mas o nosso espírito recriado, a nova criatura, ela precisa respirar algo diferente, algo que agora faça parte da sua vida, e esse algo diferente, este ar, é a oração. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda, o ar que nós respiramos agora é a oração. É uma vida de oração. Amém? E acontece exatamente o contrário, como tudo acontece. Imagina que houve conversão, não é isso? Nós não dizemos isso, todo mundo sabe que é isso que acontece. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ia numa direção, se converteu e volta então para o caminho oposto. Então o que aconteceu foi isso. A velha natureza, o velho homem, a carne, ela enche, ela inspira o ar e ela expira o gás carbônico.
não é isso? Para ser viva, para manter-se viva. Mas o novo homem, a nova natureza, faz exatamente o contrário. Nós expiramos oração. E quando nós expiramos oração, as orações que nós expiramos, que nós tiramos de dentro para fora, ao contrário do velho homem que é de fora para dentro. Essas orações, elas são colhidas pelos santos, pelos anjos, e são levadas numa bandeja de prata até o trono da graça, até o trono da glória do Senhor, e sobe com um aroma suave e agradável às narinas do nosso Deus, e o nosso Deus então se alegra, e Ele devolve para nós, Ele sopra para nós a sua resposta, e essa resposta, esse sopro sobre as nossas vidas, é a vida do Senhor que nós recebemos, amém? É exatamente o contrário, é exatamente o contrário. Então, vida de oração, nós vamos aprender aqui, é uma vida possível, é uma vida desejável, é a vida que a nova natureza quer levar. Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Ela nos diz assim nos versículos 16 a 18, e eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, ou orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu digo para vocês que orar sem cessar não é ficar murmurando, não é ficar tagarelando, falando, não é ficar falando o tempo todo, não é isso. Não é isso. Se o Senhor pedisse que nós orássemos sem cessar dessa maneira formal, como a maioria das pessoas entende, como a maioria das pessoas acha que é isso que está sendo dito, nós não conseguiríamos cumprir este mandamento. Nós não conseguimos ficar o tempo todo falando com Deus. O tempo todo falando com Deus dessa forma. Mas o Senhor então, Ele nos capacitou para que nós orássemos da maneira como Ele entende a nossa oração, porque Ele conhece intenção e motivação. Ele não vê como o homem vê, Ele não espera como o homem espera, Ele não reage como o homem reage. E Ele não quer então que nós, a nova natureza criada pelo Senhor, venha a reagir como o homem natural reage, mas como Ele quer que nós venhamos e aprendemos a reagir como Ele deseja. O Senhor então, e é o mesmo Deus que nos socorre em todas as situações e circunstâncias. Ele diz que nós devemos nos alegrar. Alegrem-se sempre. Então, a vida de oração, a primeira coisa que o Senhor nos ensina é que ela deve ser uma vida prazerosa. Tem que ter prazer na oração. Muitas vezes nós entendemos que a oração só é válida e ela só acontece quando nós entramos no nosso secreto, no nosso quarto, para orarmos ao Senhor. E muitas vezes isso se torna enfadonho, se torna chato, porque nós não temos o que falar, mas nós queremos ficar lá para cumprir uma formalidade, e não é isso que o Senhor quer. Uma vida de oração para a nova natureza, para aquela vida que foi criada pelo poder da cruz, é uma vida de constante, de contínuo contato, relacionamento, interação, comunhão com o nosso Deus. A primeira coisa que nós devemos pedir para que esta vida de oração aconteça em nós é: Senhor, que a minha mente seja levada cativa ao controle, ao conhecimento, à transformação pelo meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que haver transformação na nossa mente. Tem que haver transformação no nosso modo de pensar, porque é o nosso modo de pensar que desencadeia o nosso modo de agir, e é o nosso modo de agir que recebe as consequências dessa ação. Então, quando nós clamamos ao Senhor para que Ele venha e sonde a nossa mente, o nosso coração, para que Ele transforme a nossa forma, para que a nossa mente seja levada cativa a Ele, então tudo começa.
começa a ser possível então esta vida de oração. Porque aí, a partir desse momento, tudo o que nós fizermos, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós pensarmos, tudo aquilo que nós falarmos, a maneira como nós nos comportamos no meio das pessoas, os exemplos que nós damos, tudo isso agora é totalmente diferente daquilo que era antes. Porque tudo isso agora vem na direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Você pode dar um glória a Deus a respeito disso? Aleluias! Você que está em casa, se expresse também. Dê um glória a Deus, porque isso vai nos libertar de todas as cadeias que têm prendido o nosso entendimento, que tem tornado preso e cativo muitas vezes o nosso pensamento. Mas quando nós somos revolucionados e o Senhor passa a transformar-nos, a transformar nossas atitudes, então tudo que nós fazemos, fazemos para o Senhor, e tudo o que nós fazemos é vida de oração. Tudo é vida de oração. Se você está andando, a maneira como você se comporta, ajudando alguém a atravessar a rua, dando um bom dia, dizendo que a paz esteja com você, isso é oração para Deus. Tudo que você faz, tudo que você pensa, aquilo e aos lugares onde você é direcionado, tudo isso é uma vida de oração. A palavra do Senhor diz que orar sem cessar é, antes de tudo, o modo de vida da nova criatura. A nova criatura que vive em comunhão completa com Deus, ela é capaz então de obedecer ao mandamento do Senhor e orar sem cessar. Mas uma vida de oração é quando também nós entendemos que necessitamos totalmente do Senhor. É quando nós entendemos a posição que nós temos diante dEle e que nós dependemos em tudo dEle para todas as coisas. Então nós lançamos diante do Senhor todas as nossas necessidades, sabendo que Ele nos responderá, e isso é vida de oração. Quando nós estamos alegres, quando nós recebemos uma notícia que nos deixa feliz, nós damos ações de graça, somos gratos a Deus, e isso é oração. Entenda que a oração não é um momento, a oração é vida, e é vida contínua. Você não para de viver quando você vai orar, você não para de viver quando você está falando, você não para de viver quando você está pensando. Então a vida de oração é o tempo todo. E nós vemos que homens e mulheres de Deus, em toda a palavra do Senhor, por exemplo no Velho Testamento, foram homens e mulheres de oração. Foram homens e mulheres que puderam obedecer ao Senhor, porque oraram e clamaram ao Senhor. E porque ao orarem e clamarem ao Senhor, eles entenderam que o Senhor responde às orações. E que se o Senhor responde às orações, eles vão se mover pela resposta do Senhor. Lembram de Josafá? Josafá estava sendo atacado por 3 exércitos e ele não iria aguentar, ele iria sucumbir. O povo iria ser derrotado, então ele se prostrou de joelho e clamou ao Senhor. Vida de oração. E o Senhor disse para ele o que fazer. Vida de oração. E o Senhor falou para ele: olha, você não vai precisar se preocupar em batalhar, você vai glorificar o meu nome e eu vou fazer o resto. Vida de oração, resposta do Senhor. A vida do Senhor foi comunicada a Josafá e a todo Israel. Homens e mulheres do Senhor que entendiam que a oração movia a mão de Deus, que entendiam que eles necessitavam de viver esta vida o tempo todo, porque o tempo todo era uma guerra, o tempo todo era uma batalha, se não física, espiritual.
Porque a física, a batalha que acontece no nosso dia a dia, ela dá uma trégua de vez em quando. Nós passamos por tempos de bonança, não é verdade? Mas a batalha espiritual não dá trégua. Nós precisamos viver esta vida de oração, porque nós somos nova criatura. A palavra do Senhor nos exorta a estarmos colocando diante do Senhor o tempo todo tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu fico imaginando, eu não sei se você imagina isso, essas coisas, mas eu fico imaginando Adão conversando com Deus e Deus conversando com Adão. Eu não fico imaginando que eles conversavam através de protocolos, através de memorandos, através de bilhetes. Não, eu imagino que eles conversavam como amigos, como pai e filho. E o filho colocava a sua necessidade diante do pai, e o filho reclamava e resmungava também. E o pai o ensinava, o pai tinha alegria. O pai tinha alegria em levantá-lo quando ele tinha ralado o joelho. Eu fico imaginando essa interação num lugar maravilhoso. E é esta mesma interação que o Senhor deseja que nós tenhamos com Ele. Entenda isso. Vida de oração é a vida que nós temos que ter. É o nosso respirar. É a vida em todas as circunstâncias e situações. Vida de oração. Ela, se é aquilo que nós temos que viver, e se nós entendemos que temos que aprender, a vida de oração é um processo. E o Senhor disse que é um processo. E quando nós vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28, a palavra do Senhor diz que Ele está sempre nos ensinando. A palavra do Senhor nos diz que da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Nós somos bebês espirituais, ou éramos. Tem gente que já não é mais, glória a Deus por isso. Mas como bebês nós precisamos aprender. E a palavra do Senhor diz que nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como levar uma vida de oração, porque é totalmente estranha. Nós não vivíamos desse jeito, mas agora foi nos dado o poder de vivermos assim, porque somos nova criatura. Então a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos que eu e você na carne e na inteligência humana jamais compreenderíamos, mas que no Espírito recriado, o nosso Espírito entende perfeitamente. O nosso Espírito recebe essa intercessão, esse ensino, essa exortação, esse ânimo. Porque eu fico imaginando que, como foi ministrado aqui pela apóstola, o nosso espírito também recebe o ânimo do Espírito Santo. Olha, esforça-te, anima-te, eu estou contigo, eu estou te ensinando, eu estou te conduzindo, para que nós possamos aprender a viver essa vida de oração. E ele continua dizendo, porque aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E sabemos nós que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós, na cruz, fomos chamados pelo propósito de Deus a vivermos uma vida de amor a Ele. E essa vida de amor a Ele também só é possível pela nova criatura. A velha criatura não ama a Deus. A velha criatura está escravizada. A nossa carne, ela tem uma natureza maligna. Mas a nova natureza não. A nova criatura não. Nós temos que entender que nesse processo, o processo de viver uma vida de oração, ela requer de nós correspondência. Ela requer de nós esforço. Ela requer de nós também aplicação. Se nós precisamos aprender, nós temos que estar interessados em aprender. Se o Senhor diz que nós precisamos aprender as coisas do Espírito, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou ao léu, mas Ele nos deu o seu Espírito para nos ensinar. Então nós temos que corresponder a isso. E nós precisamos de 3 coisas para que essa vida de oração ela seja vivida por nós de forma eficaz, de forma eficiente,
de forma a que agrade o coração de Deus. Nós precisamos de fé, nós precisamos de graça, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de fé, meus amados, porque a palavra do Senhor nos diz que foi pela fé que nós somos levados a ter o desejo de sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi pela fé que nós chegamos até a cruz. Foi pela fé que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. É pela fé que nós continuamos na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, como está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. E a palavra de Deus também em Hebreus, no capítulo 10, nos diz que o justo viverá pela fé, que nós viveremos pela fé. A fé, ela é um ingrediente indispensável para que nós possamos viver esta vida de oração, que é a nova vida da nova criatura. Junto com a fé, o Senhor quer que nós venhamos receber dele a sua graça, porque tanto a fé quanto a graça não procede de nós. Não é algo que a nossa natureza, não é algo que a nossa sabedoria possa desenvolver, ou possa criar, ou possa fazer acontecer. Mas ela vem do Senhor, ela vem do nosso Deus. É dom de Deus que é dado a nós, para que nós possamos viver esta nova criatura que nós nos tornamos. Viver esta vida de oração, que é a vida da nova criatura. E a graça, nós precisamos da graça, porque a graça é a capacitação, é o empoderamento, que é dado por Deus, para que nós venhamos acabar com o poder do pecado em nossa vida. O pecado faz parte integrante da carne, da velha natureza, dominada pelas paixões, pelas concupiscências. E para não satisfazermos as paixões e concupiscências da carne, nós precisamos da graça do Senhor para vivermos no Espírito. E se vivemos e andarmos no Espírito, como a palavra de Deus diz, nós não satisfaremos os desejos da carne. Você percebe a diferença que o Senhor aponta, que o Senhor sinaliza, que o Senhor nos mostra na sua palavra? A diferença entre a velha natureza e a nova natureza. E que a nova natureza é essa vida de oração, porque a palavra oração etimologicamente significa conversa, significa troca de ideias, significa estabelecer algo também, estabelecer algo que é divino na nossa vida cotidiana. Isso é oração. Oração é relacionamento, e viver uma vida de oração é viver uma vida como o Senhor quer, uma vida de relacionamento. Quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, esse está consumado significa que ele completou toda a obra que ele precisava fazer, para o qual ele foi enviado. E eu creio, Haroldo, creio que ele nos libertou, nos redimiu do pecado. Ele levou as nossas enfermidades no seu corpo, porque eram condições necessárias para que o está consumado chegasse ao clímax, que é nos levar a voltar a ter relacionamento com Deus. Se ele não tivesse tirado os nossos pecados, ou se ele não tivesse providenciado isso eternamente, não que uma vez salvo, sempre salvo, não foi isso que eu disse. Eu disse eternamente, porque ele diz na sua própria palavra, que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que se compadece de nós, e ele nos perdoa os pecados e nos limpa de toda injustiça. Amém? Intercede por nós. Amém? Muito bem. Então, quando nós, na cruz, nós recebemos essa libertação, o Senhor nos diz que foi nos dado então poder pela sua graça, para que o poder do pecado fosse destruído. A palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 10, versículo 19 nos diz: eis que vos dou o poder, eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. É esse poder.
é a graça do Senhor. A graça do Senhor, ela nos livra de um problema também. E vou dizer qual é. Não é fácil nos arrependermos, não é verdade? Nós damos desculpas. E quando nós reconhecemos o nosso erro, é tão difícil porque dói pra caramba. Nós temos que nos humilhar, nós temos que nos render, nós temos que reconhecer o nosso erro, a nossa falha. Nós temos que entrar na presença de Deus totalmente rendidos, entregues. E nós temos que pedir perdão em arrependimento. E esse é um processo dolorido muitas vezes. A graça, ela nos livra disso, por quê? Porque ela nos dá o poder para que isso não precise acontecer, para que nós não venhamos pecar, para que realmente o pecado, como nós dizemos, o pecado, ele passe a ser um acidente, ou seja, algo, um acidente você não espera, um acidente acontece, não é isso? Um acidente acontece, você não espera um acidente. Então que seja assim na nossa vida o pecado, se é que ele tem que acontecer, que aconteça somente dessa forma, porque o Senhor nos deu a graça, a capacitação, para que nós pudéssemos vencer o poder do pecado. E a palavra do Senhor lá em João 15:5 nos diz, Jesus mesmo nos diz que Ele é a videira e nós somos os galhos enxertados na videira, e Ele nos garante que sem Ele nós nada podemos fazer. É a graça de Deus que nos possibilita estarmos enxertados no Senhor. Amém? E a graça de Deus, ela nos capacita e nos transforma de dentro para fora, para que nós comecemos a viver esta vida de oração. Mas o terceiro elemento, que é a palavra, é o elemento que nos alimenta, é o elemento que traz vida, porque é o próprio Senhor Jesus, como está lá em João no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. E ele mais para frente, no versículo 16, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então nós entendemos que a palavra do Senhor é o próprio Senhor, e se é o próprio Senhor, é lá que eu vou receber o alimento do Senhor, que eu vou receber tudo o que eu preciso. O Senhor é Jeová Jireh, Ele é o meu supridor. Ele me dará todas as coisas, e através da sua palavra, Ele me dá todas as coisas. O Senhor é fiel, o Senhor não muda, Ele não é homem para mudar, nem filho de homem para se arrepender, mas Ele é fiel. O Senhor, através da sua palavra, Ele nos alimenta. Quando nós buscamos a palavra em leitura, em meditação, em estudo, nós somos levados a conhecer e a buscar uma intimidade com o Deus que nós estamos conhecendo. A palavra do Senhor, ela faz com que nós não erremos. O Senhor nos diz: o meu povo perece, o meu povo morre, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. É fato. Se eu não conheço as Escrituras, eu jamais vou conhecer o poder de Deus, porque o poder de Deus, que é o próprio Deus, está nas Escrituras. Então, se eu busco a palavra, eu sou capacitado, eu e você, nós somos capacitados a não errarmos. E se nós somos capacitados a não errar, nós vamos entender que homens que oraram como Davi orou, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que escreveu orações maravilhosas lá em Salmos, nós vamos então entender que somos capacitados pela palavra, para guardar a palavra no nosso coração. Os mandamentos têm que estar guardados no nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus. Meus amados, quanto mais você busca a palavra, mais você é revestido de poder do Senhor, para não pecar contra Ele, para não errar o alvo, para não fazer aquilo que desagrada o coração dEle. Quanto mais nós buscamos a palavra, mais nós nos alimentamos do próprio Senhor. E o alimento que vem do Senhor é inesgotável, Ele é completo. Se nós entendemos que somos o ramo da videira, nós vamos saber que a palavra de Deus é tudo que nós precisamos. E que quando juntamos a palavra, a graça do Senhor, que é o empoderamento para detonarmos o poder do pecado em nossa vida,
com a fé, que faz com que nós possamos viver todas essas coisas, viver no sobrenatural, agradarmos o coração de Deus. Então nós estamos vivendo a nova criatura, nós estamos vivendo uma vida de oração, porque vida de oração é isso, o que ela diz, não é momento de oração, não é instante de oração, não é forma ou fórmula de oração, mas é vida de oração, e a vida é do começo até o fim. Quando nós entendemos que isso nos leva a ter uma comunicação, uma interação constante e contínua com o nosso Deus, então nós podemos ir lá para Lucas no capítulo 11, a partir do versículo 9 e 10, quando a palavra de Deus nos diz: olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Por quê? Porque fala comigo, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Amém? A palavra do Senhor nos diz que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. E esse coração está se referindo ao nosso espírito, ao espírito recriado, à nova criatura. Quando nós com inteireza buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele se deixará achar. E quando o Senhor se deixa achar, pode ter certeza que a coisa não continua do mesmo jeito. O Senhor, Ele revoluciona as nossas vidas. O Senhor, Ele nos faz ter algo que nós nunca experimentamos de verdade, que é paz em meio a qualquer situação. Aquele que tem paz em meio a qualquer situação pode saber que este está vivendo como nova criatura uma vida de oração, lançando sobre o Senhor todo o seu fardo, todo o seu jugo, porque não pertence a Ele. Nós louvamos ao Senhor porque Ele nos esclarece que a vida de oração é para toda e qualquer circunstância. Se nós formos lá para Efésios no capítulo 6, quando o Senhor nos fala a respeito da armadura, do versículo 10 ao versículo 18, Ele nos diz da importância da armadura, de vestirmos a armadura do Senhor, de que a nossa alma se amolde a essa armadura, porque ela é perfeita. Ele termina no versículo 18 dizendo: orar em todo o tempo, que nós devemos, depois de vestir a armadura, nós devemos orar em todo o tempo, em todas as ocasiões, com todo o coração e súplica. Tendo isto em mente, estejamos então atentos e perseveremos na oração por todos os santos. Ou seja, nós temos que orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E quando isso fizer parte da nossa mente, então nós passemos, não a fazer qualquer outra coisa, não, mas nós passemos a orar continuamente, em todos ou por todos os santos. Vida de oração é a vida da nova criatura que eu e você somos. A palavra do Senhor, Jesus disse lá em Mateus, quando Ele estava no Getsemane, Ele nos disse: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E naquele momento ele estava vivendo uma situação totalmente desesperadora. A palavra do Senhor diz que a sua alma estava em desespero de morte, em desespero mortal, em agonia mortal. E ele pediu para que os seus 3 amigos ficassem orando. E quando ele voltou, eles estavam dormindo. Então ele disse: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Vivam uma vida de oração para que vocês não caiam em tentação. Nós temos que viver uma vida de oração, fazer com que a nova natureza, a nova criatura, ela viva todos os dias e seja ela que viva e não a velha criatura. E não os nossos desejos, e não os nossos muxoxos, as nossas reclamações, e não a nossa birra,
e não a nossa vontade a qualquer preço. Sabe, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, Ele sendo Deus, Ele não colocou como objeto mais importante, o objetivo mais importante, voltar ou querer exercer essa autoridade aqui, não, mas Ele abriu mão disso. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Vida de oração é uma vida que agrada o coração de Deus. E para terminar, eu quero que você repita comigo. Vida de oração é a única vida que a nova natureza vive. E se eu sou nova criatura, tenho que viver uma vida de oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela venha, Senhor amado Deus, com poder, produzir no coração dos Teus filhos como boa semente, o fruto do Teu Espírito, para que através do fruto do Teu Espírito, vivam uma vida totalmente diferenciada, como sal, como luz nesse mundo, iluminando, Senhor amado Deus, os lugares onde se encontrarem, para que aqueles que não têm essa luz sejam atraídos por ela. Paulo nos diz, Senhor amado Deus, em determinado momento, que já não era ele quem vivia, mas era Cristo quem vivia nele. E eu creio que esta é a hora em que a vida de oração está completa nas nossas vidas. Eu creio que Paulo vivia 100% do seu tempo a vida de oração. E eu creio que nós temos que ter esse anelo, esse desejo de buscar viver esta vida, de nos entregarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor: Senhor, me ensina pelo Teu Espírito, Senhor, me leve pelo Teu Espírito, me corrija pelo Teu Espírito, para que o meu Espírito aprenda, para que eu possa viver esta vida de oração, produzindo frutos eternos, fazendo com que, Senhor amado Deus, a sua vida seja resplandecente em mim, para que outros, aqueles que não têm esta vida, desejem ter. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor amado Deus, que essa Tua palavra, que apesar, Senhor amado Deus, de toda a minha deficiência, Senhor amado Deus, eu não tenha atrapalhado, mas que o Senhor tenha conseguido colocar nos corações e fazer com que esses corações sejam terra boa, para que possam produzir aquilo para o qual o Senhor ministrou essa palavra nessa noite. Que nós possamos viver esta vida de oração em tempo integral, todo o tempo, sabendo que o Senhor, mesmo enquanto estamos dormindo, o Senhor nos dá. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Com certeza você foi abençoado, edificado e desafiado a ter uma vida de oração como estilo de vida, sabendo que ela é o oxigênio espiritual que fortalece, edifica e mantém com vida o nosso espírito. Amém? Obrigado pela presença de todos, amamos vocês. Às terças-feiras nós estamos com uma série nova, Intimidade com o Espírito Santo. E nós precisamos buscar essa intimidade, essa comunhão, esse relacionamento com a pessoa bendita do Espírito Santo. Eu quero desafiar você a estar aqui na próxima terça-feira. Você que está em casa também é desafiado e tem sido muito edificante, abençoador. E Deus está realmente nos levando a um novo nível de comunhão, de relacionamento com Ele, porque Ele quer manifestar a glória e o poder dEle através da sua vida. Aos sábados nós temos a rede de jovens, Let's Fly, adolescentes também. E você que é jovem, e mesmo você que é adulto já, pode também fazer parte da rede, vir, ouvir, com certeza. Amém? É uma rede direcionada para jovens e adolescentes, mas também que qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, se quiser vir, com certeza será abençoado, edificado. E aos domingos de manhã, às 9 horas, à noite, às 18 horas, temos um encontro maravilhoso, o culto da celebração da família. Mas todos os domingos, tanto antes do culto de manhã, quanto antes do culto à noite, 1 hora antes,
Nós temos aqui na nossa casa de oração, nós temos uma sala, uma casa realmente de oração. E é tremendo a presença de Deus, é tremendo o mover de Deus, é tremendo o fogo de Deus. Hoje de manhã foi tremendo, hoje à noite, à tarde foi sobrenatural. Uma presença gloriosa, é uma hora de intercessão, de oração, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo culto. E você é desafiado a colocar em prática. Como é que nós iniciamos uma vida de oração? Através do exercício, é uma prática, amém? Então venha praticar, amém? Participe, é algo tremendo, é algo sobrenatural. Nós estamos com um desafio, já começamos, né? De 21 dias de oração, de intercessão, de jejum, né? Por 3 motivos: pela sua vida pessoal, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar e pelo ministério. E tem sido tremendo porque é algo maravilhoso quando você se dispõe a orar, a se consagrar. Então você tem a opção de tirar uma refeição, ou 2, ou 3, como o Espírito Santo te dirigir, amém? Você tem que ser dirigido por Deus, mas jejuar não é ficar sem comer. Jejuar é você se abster sim de alimentos, mas com propósito espiritual, de se dedicar mais tempo em oração, na presença de Deus, para que o Senhor possa mudar o nosso interior. E na medida que o nosso interior é mudado, então o céu se abre sobre nós. E a glória, a provisão, a unção, o poder, a bênção de Deus é liberada sobre as nossas vidas. Eu quero fazer a oração da fé. Se coloque de pé. Se você está com algum nível de opressão, se você tem alguma necessidade, alguma enfermidade, então Deus vai te tocar com poder. Agora, você que está em casa, creia na provisão de Deus, creia no suprimento. Ele vai te surpreender, Ele vai manifestar a glória dEle. Pai, glorificado seja o Teu nome. Jesus, Cordeiro Leão da tribo de Judá, te adoramos e te glorificamos. Em Teu nome, Jesus, nós liberamos agora a palavra de vida, de poder, de libertação. Porque está escrito que Tu és o nosso grande libertador, que o Teu poder, a Tua unção, vem agora quebrando com cadeias, com grilhões, com algemas, com todas as amarras, pelo poder, autoridade do nome de Jesus. Desfazemos toda obra de macumbaria, de feitiçaria, feita contra os Teus filhos, contra os seus familiares, ó Deus, contra a sua vida material, contra a sua vida física, toda enfermidade, toda seta de enfermidade, todo mal, na autoridade do nome de Jesus é repreendida agora. Em nome de Jesus nós ministramos a unção de cura, a unção de libertação, a unção de restauração, que o espírito de fortaleza, que a unção de restauração venha sobre os Teus filhos amados. Agora profetizamos e liberamos uma unção de empoderamento, de ativação, de vida, de fortalecimento, de graça e amor sobre os Teus filhos amados. Que a Tua graça, a Tua paz venha sobre eles e que todo peso, toda depressão, toda ansiedade, toda preocupação saia agora, em nome de Jesus. Espírito do medo, espírito da depressão, nós te repreendemos na autoridade do nome de Jesus e ministramos a graça, o amor, a paz, a alegria do Senhor Jesus Cristo sobre esta vida, sobre este coração, sobre este lar, ó Deus, sobre essa situação, sobre essa circunstância. Receba a cura e a libertação em o nome de Jesus, amém. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus e glorifique a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amamos vocês, abençoamos cada um de vocês. Uma semana de vitória, de conquista, uma semana de poder na presença do Senhor, andando e vivendo em oração, orando em todo o tempo. Eu os abençoe em nome de Jesus. Shalom.